Em termos de infraestrutura, não há país melhor para você ter uma Copa do Mundo, um evento esportivo de qualquer natureza, né? Se isso vai se refletir a MLS, no futuro ainda a gente não sabe, mas espero que sim. Eu acho que uma combinação de Messi e Copa do Mundo, se a gente não aproveitar essa onda, eu acho que não teremos uma onda melhor aí no futuro para a MLS explorar. Tem uma coisa que a gente não pode comprar, né? Que é cultura. Isso se cria. Os clubes são muito novos, essa cultura de esporte, de jogo é muito nova. Talvez a Copa do Mundo deixe esse legado, né? Sem dúvida nenhuma, os americanos não vão entender quando verem os argentinos chorando na arquibancada se despedindo do Messi, que vai estar jogando a última Copa, ou a procura de ingressos, que já está absurda para ver um jogo do Cristiano Ronaldo. Então, a Copa do Mundo, acho que sem dúvida nenhuma vai ajudar a fomentar paixão e cultura. A gente veio desse estereótipo de liga de aposentados, onde você tinha ali Schweinsteiger, Pirlo, Lampard, jogadores que vieram para a liga realmente num estágio de final de carreira, vieram exatamente pensando em aposentadoria, conseguir um visto e residência para os filhos e tal, e ter uma vida tranquila nos Estados Unidos. Quando vieram Busquets, Alba, Suárez e tal, a gente começou a ficar preocupado, porque o Messi vir para essa liga, marcar a diferença e ser campeão, a gente sabe que do ponto de vista técnico é normal, ele poderia fazer isso até na Premier League, mas há outro tipo de jogador que esses sim preocuparam a gente de que se eles viessem na liga e entregassem algum tipo de êxito e sucesso que já não estavam entregando nos seus clubes da Europa, o estereótipo podia voltar. Quando eu era diretor de futebol, tudo que eu fazia essencialmente é o trabalho de um diretor de futebol, no futebol brasileiro, né? Para contextualizar, é o trabalho do Anderson Barros, é o trabalho do José Boto, é o trabalho do Rui Costa no São Paulo. Esse é o trabalho que eu sempre fiz no Orlando City e continuo fazendo. Eu acumulo essa função, que para mim é das mais importantes dentro do clube de futebol, e sobre ela gira o sucesso ou não do clube, né? Junto com o treinador e os jogadores, obviamente. Está valendo! Começa agora o nosso episódio número 76 do Sports Market Makers. Para quem não me conhece, sou o Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield. Aqui comigo o nosso grande Bruno Chatak, co-host do programa. E conosco hoje um convidado, esse é especial com Caps Lock, né, letras maiúsculas aqui para mim, o Ricardo Moreira, General Manager e Sporting Director do Orlando City, lá da MLS. Falando isso porque o Rico é um amigo aí de 20 anos, jogamos bola juntos. Para quem não acredita, né, que a gente jogou futebol na vida, tá um para provar aqui pelo outro, que a gente viveu isso em algum momento, mas que tem uma trajetória incrível no mundo do futebol, aí que acompanhei os primeiros passos desse processo, ele vai contar mais para a gente a respeito disso. E hoje, né, tá num cargo de primeiríssima linha, com muita responsabilidade aí numa das grandes ligas esportivas do mundo, da MLS, à frente de todo o departamento de futebol do Orlando City. Então vamos aprofundar bastante, né, no que isso significa, o dia a dia, os desafios, o momento da MLS. Então um papo muito legal para quem está chegando agora com a gente. Antes de qualquer coisa, brigadão, Chata, por estar em mais um papo com a gente aí. E você que teve currículo lá pessoalmente, né, conheceu a infraestrutura do Orlando, pode dar um depoimento bacana aí também. O Pedrão, Rico, prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar aqui um bastidor muito interessante. Essa é a segunda entrevista do Rico para o Sports Market Makers. Estive lá pessoalmente, eu ali como operador de câmera, me revelei um excelente advogado. Fiz a filmagem, o papo ficou muito legal. Rico me apresentou absolutamente o CT inteiro. Testei na câmera, quando a gente passa para o computador, não sei por que o áudio não vem, então já pedindo aqui 1000 desculpas, mas corrigindo o nosso erro. A gente traz aqui o Rico, mas se eu posso fazer um paralelo, no 76 é melhor, Rico, porque naquela altura eu não era apresentador aqui junto com o Pedrão e você não era General Manager do Orlando. Então, para o nosso público, com certeza será um papo melhor. E seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer te ter aqui. Obrigado. Não, hoje eu vou ter que ter muito mais responsabilidade de tudo aquilo que eu falar, né? Era mais fácil falar há um tempo atrás, quando o som não estava pegando, Brunão. Mas obrigado a vocês pelo convite. Me sinto em casa aqui, falando com 2 amigos. Só não me sinto numa mesa de bar aqui, nesse papo entre amigos, porque vocês também são pessoas aí do mais alto grau de competência em tudo que vocês têm feito na área jurídica, na área esportiva, na área de mercado. E daqui de longe, não tão de longe assim, que o Orlando é pertinho, eu admiro tudo que vocês têm feito. Acompanho, sou fã aqui do podcast, escuto, assisto, porque conteúdo nunca é demais, né? E a gente vai sempre aprendendo, principalmente nesse mercado do futebol, com cada vez evoluindo mais e mudando 1000 tendências novas e tal. É sempre bom acompanhar vocês, porque a gente acaba... isso acontece muito no futebol, né? A gente acaba dentro do nosso próprio cercadinho aqui, olhando só o que está perto da gente. É sempre importante expandir, olhar para fora.
isso acontece em qualquer área do futebol, né? Eu costumo brincar com o pessoal que trabalha comigo, com os scouts, pega o avião, vai assistir jogo em outro lugar, porque a gente está aqui assistindo a MLS, a gente começa a achar que a MLS é Champions League, e você fica viciado nesse tipo de jogo, nesse tipo de mercado. É importante sair, é importante estar aqui nos Estados Unidos, fora, mas escutando muita gente que tem feito coisas novas, e o Pedrão aí envolvido em muitos negócios, em clubes do exterior, do Brasil, América do Sul e Europa. Então é sempre bom acompanhar, aprender, e estar aqui para bater um papo e debater também. Espero que seja produtivo para quem esteja assistindo a gente. Com certeza será, cara. Acho que tem bastante coisa, né? Acho que o suco do papo aqui ele é um suco bem interessante de futebol americano, MLS, né? Não o futebol americano, mas o soccer, né? Até o presidente, né, o Donald Trump, brincou com isso no sorteio da Copa do Mundo aí há 2 semanas. Então, o verdadeiro futebol. Mas antes de entrar no futebol e na MLS aí nos Estados Unidos, também voltado para o futebol, mas a gente vai ter a Copa do Mundo aí, né, em meados do ano que vem, entre 11 de junho e 15 de julho, se eu não me engano. E os Estados Unidos recebeu uma Copa, né, onde nós fomos vitoriosos lá em 94. Foi, inclusive, quando começou ali o projeto da MLS, que vem aí sendo muito bem trabalhado há 30 anos. E vindo do Mundial de Clubes, né, agora, o Super Mundial de Clubes, que foi nesse último verão, né, verão americano, aí, entre junho e julho desse ano. Acho que a pergunta aqui, Rico, para abrir o papo, é como é que você enxerga o nível de atenção, curiosidade, interesse, né, do mercado americano, tanto pelo Super Mundial de Clubes, né, como foi nesse ano, quanto como você acha que vai ser a Copa do Mundo ano que vem? Como é que eles estão vivendo esse momento de forma tão intensa quanto o Brasil, quanto a Europa, e o que você espera, né, morando aí? Eu confesso que eu não sei os números, eu não sei financeiramente se o Mundial de Clubes acabou tendo a relevância esperada aqui nos Estados Unidos, né? Mas em termos de repercussão no meio esportivo, achei que foi um sucesso estrondoso, né? A gente não esperava isso, né? E acho que a invasão dos torcedores sul-americanos acho que ajudou um pouco ao torcedor médio americano entender o que significa isso, né? O que significa o futebol, esse esporte global, a paixão, o fato de que para algumas pessoas isso é vida, né? É vida ou morte, nada além disso. E é engraçado que a gente faz quando a gente faz o paralelo aqui do que significa o futebol para a gente na América do Sul, na Europa, quem cresceu com essa cultura e essa paixão por futebol, o mais parecido que eles têm aqui é o college, né? O torcedor americano é muito fiel à universidade, ao time da universidade, à marca da universidade na qual ele estudou, né? E é engraçado que o cara da Ohio State fez Ohio State lá no estado de Ohio, se mudou para a Flórida, continua viajando para Ohio para assistir os jogos de futebol americano, de basquete, enfim, da universidade. Então, acho que o Mundial de Clubes ajudou um pouco a traçar esse paralelo do que é a paixão, do que significa isso para o torcedor médio, e eu acho que foi um sucesso, cara, repercutiu muito, e eu acho que a Copa do Mundo está indo nessa linha, né? Você deve saber melhor do que eu, mas acho que o torcedor americano, ou pessoas que moram nos Estados Unidos, são grandes consumidores de ingressos da Copa do Mundo, né? Estão aí no top 1, top 2 do ranking nas últimas 2, 3, 4 Copas. Foi muito legal, acho que na Copa de 2010 aqui, os americanos começaram a fazer pela primeira vez watch parties aqui em jogos da seleção dos Estados Unidos, e foi um tremendo sucesso. Então eu acho que do ponto de vista de consumo e de repercussão, a Copa do Mundo de 2026 já é um sucesso aqui. E eu falo isso não só pelo meu meio, né? Obviamente que no dia a dia lá do CT, do escritório e tal, a gente fala da Copa, do Mundial de Clubes, mas a gente acompanha aqui nos jornais, a programação e tal. É muito comum aqui, como tem no Brasil também, né? Você tem as redes de transmissão e tal, você tem muito canal local, né? Então você tem a Fox local, a ESPN local, que transmite e repercute notícias específicas ali para a Flórida, mercado Miami, Orlando, Tampa e tal, e a gente já vem aparecendo aqui alguns programas novos de soccer, né, de futebol aqui, comentando Copa do Mundo, comentando o Mundial de Clubes, passou, eles dão ali uma pitada ou outra de MLS para começar a tentar trazer o torcedor da Copa do Mundo, esse novo torcedor de futebol, tentar explorar esse mercado para a MLS no futuro. Então, eu acho que já é um sucesso de público a Copa do Mundo, né? Vamos ver se... Não, e eu tenho certeza que a gente está vendo a procura de ingresso também, que vai ser um sucesso de público nos estádios absoluto também. Se isso vai se refletir para a MLS,
no futuro ainda a gente não sabe, mas espero que sim. Eu acho que uma combinação de Messi e Copa do Mundo, se a gente não aproveitar essa onda, eu acho que não teremos uma onda melhor aí no futuro para a MLS explorar. E Rico, como alguém que está vivendo numa liga de 30 anos, que é a MLS, né, que começou em 1996, e hoje você tem aí pelo menos 10 anos ou quase 10 anos de liga. Que você viu a MLS crescer? E mais do que isso, sabendo que a gente acabou de passar um Mundial de Clubes, nós fomos ver vários jogos juntos e tudo mais, o que o Rico olha e fala, talvez esse seja o grande legado da Copa? Menos metrô, menos rodovias, menos obras, estádios e talvez mais paixão? Eu acho que sim, né? Eu acho que em termos de infraestrutura, não há país melhor para você ter uma Copa do Mundo, um evento esportivo de qualquer natureza, né? Eu acho que, inclusive se você acompanha na MLS, né, eu acho que os estádios específicos para futebol, né? Tem alguns times que dividem, que jogam estádios de futebol americano, que dividem a sua casa com equipes de outros esportes e tal, mas os estádios específicos de futebol, os centros de treinamento de clubes da MLS. E eu falo para o próprio Orlando City, né? A gente está num CT que você conheceu, que não tem nenhum luxo, mas entrega tudo que um clube de primeira divisão de qualquer lugar do mundo precisa, em termos de equipamento, de espaço, de campos à disposição, etc. E a gente, agora em fevereiro, já vai começar a construção do nosso novo centro de treinamento, já vai fazer um update do que a gente tem hoje, já pensando no Orlando City daqui a 20 anos, né? E não só no Orlando City hoje, já pensando nas nossas futuras escolinhas, para onde a gente vai expandir a nossa categoria de base, que hoje começa no Sub-12 e tal. Então, em termos de infraestrutura, investimento e tal, eu acho que não tem país ou liga igual no mundo hoje em crescimento, né? A gente vai chegar, sem dúvida nenhuma, nos melhores estágios aí dos times europeus e alguns times sul-americanos. Mas tem uma coisa que a gente não pode comprar, né? Que é cultura. Isso se cria. O Flamengo, há 125 anos atrás, não é o Flamengo de 130 ou 125 anos depois, né? E isso vale para o Borussia Dortmund, para o Olympique de Marseille e para o São Paulo. Isso se aplica a qualquer outro clube. Então, é muito engraçado, né? Hoje, eu brinco isso, né? Se eu for o GM do Orlando City pelos próximos 20 anos, talvez o meu neto vai ser o primeiro torcedor raiz do Orlando City, né? Vai ser aquele que nasceu em Orlando, pegou um clube em crescimento, e ele vai ser o cara que vai sofrer pelo Orlando pelos próximos 80 anos da vida dele, né? Eu acho que não é o caso do torcedor hoje, né? Os clubes são muito novos, essa cultura de esporte, de jogo é muito nova, então é uma coisa que a gente tem que criar. A gente sabe que é um investimento que está sendo feito hoje para ser feita uma colheita aí no futuro. Talvez a Copa do Mundo deixe esse legado, né? Porque, sem dúvida nenhuma, os americanos não vão entender quando verem os argentinos chorando na arquibancada, se despedindo do Messi, que vai estar jogando a última Copa, ou a procura de ingressos, que já está absurda para ver um jogo do Cristiano Ronaldo e se despedir do Cristiano Ronaldo. É uma repercussão tão maior do que aquilo que a gente está acostumado aqui, porque a bolha do futebol americano também, que é uma bolha gigantesca, muito produtiva, muito lucrativa e tal, mas os melhores jogadores de futebol americano não chegam aos pés do impacto global que tem um jogador do nosso futebol. Então, a Copa do Mundo, acho que sem dúvida nenhuma vai ajudar a fomentar paixão e cultura. Isso não é o que a gente faça, né? É um trabalho de dia a dia, é um trabalho de repetição, de criar novas tendências, e a gente sabe que o fruto vai demorar a ser colhido, mas eventualmente será. E pegando o gancho no que você falou, Rico, você que vive na MLS já há quase 10 anos aí, né, desde o seu início, depois a gente vai explicar melhor a trajetória, como é que você vê a inserção dessas grandes figuras, né, na história da MLS? Porque desde lá de trás se tinha, né, até ficou com o jargão popular ali de liga de aposentado e tal, até você ter os atletas começarem aí em alto nível, até chegar, né, na entrada do Messi aí há 3 temporadas, né, se não me engano, desde a Copa de 22. Ele completou a 3ª temporada dele aí, conquistando o título agora, etc. Né? Fazendo uma temporada em números bizarra, mas ele é o Messi, tudo bem. Já vimos ele fazer isso várias vezes. Mas como é que você entende a inserção dessas grandes figuras, né? O Beckham lá atrás, o Messi agora, o mercado entende e tem um impacto relevante? Não, você falou uma coisa muito legal agora, Pedrão, que o Messi teve números absurdos, a gente já viu isso e ele foi campeão. Quando o Messi chegou, quem está na liga há mais tempo, né, 10, 15 anos, aí eu faço parte desse grupo, a gente veio desse estereótipo de liga de aposentados, onde você tinha ali
Schweinsteiger, Pirlo, Lampard, jogadores que vieram para a Liga realmente num estágio de final de carreira e fizeram uma eleição não por uma liga onde eles pudessem serem relevantes, competitivos e tal, mas vieram exatamente pensando em aposentadoria, conseguir um visto e residência para os filhos e tal, e ter uma aposentadoria tranquila nos Estados Unidos versus competir para ganhar a liga, né? Quando o Messi veio, a gente entendia que certamente o Messi ia manter o nível de competição e fome dele, porque é natural do gênio que ele é e ele faz parte de um seleto grupo de atletas, junto com o Cristiano, enfim, com Pelé, Maradona e tantos outros, de jogadores que a fome não acaba, né? Quando vieram Busquets, Alba, Suárez e tal, a gente começou a ficar preocupado, porque o Messi vir para essa liga, marcar a diferença e ser campeão, a gente sabe que do ponto de vista técnico é normal, ele poderia fazer isso até na Premier League, se ele quisesse, se ele ainda tivesse com a fome que ele está. Mas há outro tipo de jogador que esses sim preocuparam a gente, outros GMs e diretores aqui de futebol da Liga, de que se eles viessem na Liga e entregassem algum tipo de êxito e sucesso que já não estavam entregando nos seus clubes da Europa, o estereótipo podia voltar. Então a gente sempre trabalhou com esse receio, né? Porque nos últimos 10 anos aí da Liga, a Liga criou mecanismos para que os times rejuvenescessem o seu tipo de investimento, né? Então a gente tem uma série de benefícios hoje por contratar jogadores jovens, né? Daí vieram jogadores como no caso do Orlando City, Facundo Torres, César Araújo e tal, histórias de sucesso que a gente teve contratando jogadores a um valor X e conseguindo desenvolvê-los, tendo retorno esportivo, retorno financeiro no futuro. Quando você traz jogadores como Messi, Suárez e Busquets, obviamente, você não vai ter esse mesmo tipo de história a ser contada, mas sem dúvida que jogadores como Messi e Beckham são um marco divisor na liga em termos de audiência, em termos de relevância no mercado global. A MLS continua, ainda que a gente tenha mudado o nosso estereótipo com base, como eu falei, em regras que foram criadas para fomentar melhor desenvolvimento técnico e contratação de melhores jogadores, o estereótipo está feito, né? Principalmente na América do Sul e principalmente no nosso país, principalmente no Brasil. A MLS sofre muito menos preconceito técnico em países como Argentina, Uruguai, Colômbia e tal. Dizem que é um fato histórico aí de que a ESPN nesses países sempre transmitiu a MLS ao longo dos anos, né? Então, desde a MLS, que era considerada ali uma liga de piada, quando tinha o shootout e tal, aquelas regras diferentes e tal, mas continuou sendo transmitida. Muitos jogadores uruguaios, argentinos, colombianos se juntaram à liga muito antes do que brasileiros. Hoje você tem até mais jogadores brasileiros que uruguaios e argentinos aqui jogando na liga, mas a gente sempre sofreu com esse preconceito. Eu acho que jogadores como Messi e Beckham ajudam um pouquinho a quebrar um pouco desse preconceito e aproximar um pouco esse torcedor médio de outros países que vem a gente com esse estereótipo do que a liga é de verdade. Apesar de serem jogadores extra-classe, qualquer clube do mundo gostaria de ter o Messi, qualquer clube do mundo em 2007 queria ter o Beckham jogando no seu elenco, né? Então, ajuda a trazer esse torcedor, ajuda a mudar um pouquinho o estereótipo, ainda que a gente tenha um pouco de receio aí do que as pessoas vão pensar com outros jogadores, né? Com Suárez, não para falar mal dos jogadores, mas são jogadores que já não estavam marcando diferença nas suas equipes de origem, vieram para a MLS e entregaram acima do que se esperava, muito porque estavam jogando com essa terrestre ao lado deles, né? Então, eu acho que esses jogadores franquia, esses jogadores que marcam a diferença, sem dúvida nenhuma, trazem uma atenção para a Liga que a Liga não conseguiria de nenhuma outra maneira, em razão dos estereótipos que já foram criados sobre a Liga. O Rico, esse é o momento que eu aperto aqui um botãozinho para os nossos torcedores de balanço aqui. Me chamou muito a atenção você falando na primeira pessoa do plural. Evidentemente, para mim já é mais comum do que para quem nos assiste. Quando o Flamengo contrata um jogador, pouco importa se o Palmeiras concorda ou não. A gente sabe que na MLS o sistema de deliberação é diferente, que a Liga ela pertence aos clubes, aos proprietários e aos GMs, né, aos General Managers. Conta pra gente, se pudesse resumir aqui em 2 minutinhos, o que faz da MLS uma liga tão distinta e quais são as regrinhas, claro, né, de uma maneira geral, que tornam a MLS um bichinho único, que num primeiro momento a gente estranha, mas depois a gente acaba se apaixonando.
Vou citar um exemplo muito recente, né? Antes de conversar com vocês aqui, eu estava num call com os outros GMs da liga e um fundo de investimento que quer explorar uma parceria comercial com a MLS Next Pro, que é a nossa Liga B. Então, assim, por ser uma entidade única, não existe nenhuma decisão da liga que é tomada sem a participação dos clubes, né? Isso não tem muito a ver com a parte técnica, né? A parte técnica é bem isolada. Então, o que o Orlando City quer fazer, o que Minnesota United ou o que o Miami querem fazer em termos de contratação de jogadores, do ponto de vista técnico, isso é muito individualizado. Mas a estratégia comercial, discussão de calendário, cotas de televisão, qualquer outro tipo de contrato é sempre decidido em grupo e existem vários grupos. Eu faço parte do grupo de inovação da liga, né? Então qualquer regra nova para ser aplicada dentro do campo, com aval da FIFA ou qualquer outro tipo de regra no regulamento de contratação de jogadores da MLS, eu faço parte do grupo de outros 6 general managers que discute isso, leva ideias para a liga. Se a liga aprovar, ela leva essa ideia para os donos, né, que é o Board of Governors, e os donos da liga, os donos dos clubes, junto com o comissário da liga, o Don Garber, decidem se as regras vão ser atualizadas ou vão avançar ou não. Então, eu acho que a grande diferença aqui é que existe a gente consegue separar a parte competitiva e a parte esportiva da parte comercial, porque acho que há um sentimento aqui de que estamos fazendo algo pelo futebol dos Estados Unidos a longo prazo, né? Que é um país gigantesco, onde o futebol é hoje o esporte mais praticado entre crianças e adolescentes. A gente quer fazer o futebol ser o número 1 da paixão do americano. Tem muito estrangeiro trabalhando na liga também, né? Tem muito sul-americano, muito europeu. Então, eu acho que esse mix faz com que a gente entenda que a gente está trabalhando por um bem maior, né? E eu não estou sendo romântico aqui, não, né? A gente quer ganhar e eu quero destruir o Miami no próximo sábado se for jogar contra eles, mas eu acho que tanto nós quanto o Miami, por exemplo, estamos entregando para o torcedor americano uma coisa que eles não sabiam que existia, que é essa rivalidade no futebol. Os nossos jogos contra o Miami, no bom sentido, viraram um inferno em termos de torcida, da separação de torcida, de cuidado com o ônibus na entrada, porque criou-se uma rivalidade sul-americana. É o clube dos brasileiros contra o clube dos argentinos, e isso acho que tem um efeito positivo para essa paixão que a gente falou antes. Agora, eu acho que a grande diferença é que a gente consegue sentar numa mesa, fazer um Zoom, fazer um call entre os GMs e conseguimos separar essa parte esportiva e pensamos no que a gente pode fazer juntos para a evolução da liga, para que a liga eventualmente torne-se o que a gente espera que a liga se torne. E as regras, Brunão, a gente tem aqui, é um livro de 130 páginas sobre o que eu posso fazer ou não para contratar um jogador, e isso é atualizado ano a ano, e é muito engraçado que todo clube tem um representante na liga, né? Então tem um advogado que representa o Orlando City na liga. Então eu faço a negociação do jogador, toda a parte técnica, toda a parte contratual e etc. E eu encaminho para a liga o deal que eu encontrei. Eu vou contratar o Bruno Chataque do Flamengo, esse é o valor, é assim, assado que funciona o negócio, e a liga bota isso no papel, e a liga é que entra com a parte jurídica da coisa. Se você tem qualquer tipo de desconfiança, é impossível trabalhar nisso, porque é alguém que não está sobre meu, entre aspas, controle, não está no meu dia a dia, não está na sala do lado, não é o advogado do clube que faz isso, é a liga que faz isso para mim, e eu tenho a certeza que a liga vai designar esse jogador a jogar no Orlando, porque o contrato é assinado com a MLS, não é assinado com o Orlando City. Então são uma série de detalhezinhos aí que fazem da liga muito particular, muito especial, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que melhora muito o profissional que está trabalhando nela, né? Porque a gente passa a ter um nível de responsabilidade e accountability, na falta de uma palavra em português melhor, né? Que é realmente uma responsabilidade sobre o resultado de qualquer ato que você venha cometer, não só pessoal, quanto para o clube que você defende frente à liga, que você passa a ser um profissional melhor, né? Que qualquer contratação de jogador, de staff, etc., tem que passar por um processo tão mais minucioso e bem feito para que você corra menos riscos, que, de novo, faz com que o profissional esteja melhor, porque você está participando de uma coisa maior que só o próprio cercadinho do seu clube aqui. Não, legal demais, cara. Eu tenho morado nos Estados Unidos 7 anos também, acompanhei de perto, né, o que eu em Nova York ali com New York City FC, Red Bulls e muito do contexto da liga evoluindo ao longo desse período.
E acho que tem muito da cabeça americana, né? Isso que você estava trazendo agora, que é uma tecla que a gente debate exaustivamente aqui no Brasil, né, de você não ter os dois cenários, né? O cenário de competição dentro de campo, claro que tem que existir, o cenário de sociedade, né, corporativa, de negócios fora de campo ou de quadra, ele também tem que existir. E a MLS, nesse modelo de single entity, acho que ele exemplifica isso até mais do que, né, as outras 4 grandes ligas aí do esporte americano. E acho que tem um outro ponto que é legal ouvir de você também, né, nessa sua trajetória de 10 anos dentro da MLS, como que as inovações funcionam, né? Justamente o comitê em que você está envolvido aí, por exemplo, a MLS Next Pro, que surge no meio do caminho para olhar especificamente para a formação, ou a mudança na regra do designated player, ou o target allocation money, tipo, estou usando aqui as principais ferramentas que o Rico usa no dia a dia dele aí, mas como é que surgem esses elementos, né? Pô, alguém levantar a mão e falar, cara, tive uma ideia, eu quero contratar um jogador, vou ter que estourar o teto, como é que a gente organiza isso aqui? E aí senta todo mundo para debater, como é que é esse processo aí? A gente teve um debate muito legal faz quase um ano, que foi levantado por um outro GM de um clube de outra conferência que trouxe uma ideia para a gente no nosso grupo, falou, olha, pessoal, a gente tem aqui a regra, hoje você pode ter 3 designated players, 3 jogadores que ganham ou que cobram acima do teto salarial da liga, e 3 jogadores sub-22, né, que são jogadores que também são, entre aspas, custam fora do teto da liga, mas necessariamente tem que ser sub-22, né? Uma das ideias da liga para fomentar o rejuvenescimento aí de elencos, né? E tirar esse estereótipo que a gente conversou de liga de aposentados. Então, e teve um GM, um outro general manager da liga, que levantou uma possibilidade da gente adicionar o 4º designated player especial, que seria um jogador que você poderia assinar por pelo menos 6 meses, que você teria 6 meses para se adequar à regra de 3, depois da Copa do Mundo, deixa eu simplificar. Os clubes que já tenham 3 jogadores designados, eles poderiam assinar um 4º jogador designado a partir da Copa do Mundo, porque a gente imagina que depois da Copa do Mundo vão aparecer várias oportunidades de jogadores que vão enxergar a MLS já com outros olhos, por estarem jogando aqui na Copa, ou por terem alcançado os objetivos esportivos e pessoais na Copa do Mundo, já estarem em outro momento da carreira que querem mudar de clube, etc. E então a gente falou assim, se a gente já tiver 3 jogadores designados sob contrato, vamos deixar passar oportunidades aí que certamente a Arábia Saudita, que é um competidor, não deixaria passar. Então, como a gente faz para atrair esses jogadores? Vamos criar uma regra do 4º jogador designado, o clube que já tem 3 pode assinar um jogador depois da Copa do Mundo, e ele vai ter 6 meses para se adequar à regra, ou seja, até janeiro de 2027 ele tem que ou buyout, né, fazer a rescisão de contrato de um desses jogadores, ou vender o cara. Enfim, essa regra não passou por uma série de razões, mas essa regra foi discutida no nosso grupo, o nosso grupo aprovou, a gente achou legal ali, teve uma votação, estudamos, desenhamos cenários financeiros, cenários esportivos, que tipo de repercussão isso poderia ter para a liga. A gente conversa com uma pessoa da liga, que fala com uma consultoria esportiva dos Estados Unidos, que vai fazer um estudo de impacto sobre que jogadores seriam interessantes pós-Copa do Mundo, daqueles que a gente imagina que sejam convocados para a Copa do Mundo, que poderiam fazer parte dessa regra do 4º jogador designado, e a gente discutir isso já no nosso grupo maior e completo de General Managers, e se aprovado, a gente leva isso como eu falei, para o Board of Governors, para os donos da liga. Uhum. Foi aprovado, mas uma série de outras coisas que a gente faz, por exemplo, agora, eu não sei se vocês acompanharam, a MLS aprovou a mudança de calendário, né? Então, a partir da temporada 2027, 27 e 28, a MLS vai se adequar ao calendário europeu de competição. Então, hoje a gente trabalha em calendário ano, como a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, a liga começa em fevereiro e acaba em dezembro. A partir de 2027, entre janeiro e junho, a gente vai fazer uma sprint season, vai ser uma temporada curta, e eu brinco aqui que eles vão aprender o que é o asterisco, né? O que é o Brasileiro de 87, o que é a Copa João Avelange, a Taça Roberto Gomes Pedrosa, porque vai ter um campeão da MLS no primeiro semestre. Aí os torcedores vão falar, esse não valeu, porque foram só 6 meses, enfim. A gente vai começar a ter esse tipo de coisa que eu acho saudável aqui para o bar, para a discussão de boteco dos Estados Unidos. Mas, então, a partir de 27 e 28, a gente vai se adequar ao calendário europeu. E houve um estudo de quase 3 anos para chegar à conclusão de que era interessante essa mudança. E por quê? Há clubes que sentem que vão ser prejudicados, né? É impossível você ter um jogo de futebol competitivo em fevereiro ou em janeiro, em Columbus, em Montreal, em Toronto,
causa do clima, da neve e tal. Então, esses clubes perdem oportunidades comercial, perdem receita em razão disso. Então, foi feito um estudo, a gente vai fazer um break de inverno, provavelmente clubes de mercados de inverno vão começar a temporada, vão começar o ano jogando fora de casa os primeiros jogos e tal, e fazer uma certa adaptação ao calendário para que eles não percam, enfim, como eu falei, oportunidades comerciais, mas são coisas que a gente acompanha aqui de fora, né? Liga Forte, Libra e tal, e a gente acompanha muita discussão em bastidor, em público, de cada um defendendo seus interesses, e pouca gente, na minha opinião, aqui de fora, pensando no que vai ser o Brasileirão daqui a 5, 10, 20 anos, né? Cada um pouco defendendo o seu, alguns com razão, outros nem tanta, mas aqui, como eu falei, a gente tem um sentimento de que, como todos participam igualmente das receitas que são geradas pela Liga, a divisão da torta aqui é igual para todo mundo, e aí você tem as suas oportunidades locais, e por ser um país muito grande, por exemplo, do meio da Flórida para o norte, o Orlando City domina o mercado, do meio da Flórida para baixo, o Miami domina o mercado. O que eu fizer globalmente, o que o Miami fizer globalmente, cada um tem sua estratégia e cada um vai explorar da maneira que acha melhor e vai ter a receita da maneira que acha melhor. O Orlando City teve o Kaká, explodiu no mundo inteiro, o Miami agora, obviamente, com o Messi, mas em termos de crescimento da liga, a gente participa da mesma coisa. Então, esse sentimento de colaboração é muito maior. Então, esses comitês existem pensando na liga e no futuro. Se um clube está se sentindo prejudicado, a gente senta enfim, conversa de novo. Mas, para responder sua pergunta, Pedrão, sem dar muita volta, existem algumas 2 ou 3 consultorias que trabalham junto com a MLS, e toda mudança que a gente está feita, que a gente propõe de regra, de investimento, mudança de calendário, regras de competição para a categoria de base, para a MLS Next Pro, que é a nossa liga de reservas, a nossa Liga B, tudo passa por uma consultoria, por grupos menores, comerciais e esportivos da MLS, e depois uma discussão num grupo ampliado para ver se as propostas serão aprovadas ou não. Incrível. E Rico, quem te conhece bem, quando nós nos conhecemos, a gente tinha toda a facilidade do mundo para falar de determinada posição, tal jogador está dominando a bola assim, está assado. E agora eu olho o Rico executivo, né? Então, vamos pegar esse gancho aqui. Primeiro que é um prazer te ver, obviamente, maturar outros assuntos, né? Mas para um Rico que eu já ouvi, que se julgava monotemático, te ouvir falar de tantos termos negociais já mostra que esse Rico não é o Rico de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, conta um pouquinho da sua trajetória e, principalmente, Rico, eu acho que lá do começo, beleza, é uma história muito boa, a gente já ouviu em outros podcasts, mas eu queria entender um pouquinho desses seus últimos 2 anos também, porque parece que eu estou vendo outro Rico aqui. É engraçado, Bruno, porque você começa a entender, você sai do seu mundo, né? Como você falou, monotemático de futebol, mas é importante dizer que tudo volta para o mesmo objetivo, que é melhorar o clube dentro de campo, contratar melhores jogadores e o que eu sinto, né? O objetivo de tudo aquilo que eu faço aqui no Orlando City, ou pretendo fazer também no futuro da minha carreira e tal, é para ser campeão. Eu não consigo me afastar dessa minha necessidade ou desse sentimento de competição que eu tenho dentro daquilo que eu escolhi fazer, que é trabalhar com futebol. Então, se a gente perde um jogo, eu estou extremamente decepcionado. Se a gente ganha um jogo, eu só estou pensando no próximo, porque eu quero que aquele sentimento perdure o mais tempo possível, né? O maior tempo possível. Então, a gente foi campeão aqui em 2022, e eu acho que já faz muito tempo que a gente já está sem levantar um troféu, sem ter esse sentimento. Então, tudo é voltado para isso. Então, quando você é elevado a essa posição de general manager, o que mudou, né? Quando eu era diretor de futebol, e aí os títulos variam, né? De país, de liga, de clube. Eu fui diretor de futebol, vice-presidente e tal, mas o que eu fazia essencialmente é o trabalho de um diretor de futebol no futebol brasileiro, né? Para contextualizar, é o trabalho do Anderson Barros, é o trabalho do José Boto, é o trabalho do Rui Costa no São Paulo. Esse é o trabalho que eu sempre fiz no Orlando City e continuo fazendo. Eu acumulo essa função que, para mim, é das mais importantes dentro do clube de futebol, e sobre ela gira o sucesso ou não
do clube, né, junto com o treinador e os jogadores, obviamente, mas que são os reais protagonistas do negócio. Mas ao ser elevado ao cargo de General Manager, eu participo já de outro tipo de conversa, né, que é a conversa corporativa, vamos dizer assim, né, conversa de business do clube, né. Então, a hierarquia do Orlando City funciona com o board do clube, né, que são os donos, a família que é dona do clube, e tem um, entre aspas, presidente de futebol, que sou eu, e tem um presidente de business. Eu e o presidente de business, a gente tem que estar na mesma página para falar sobre o clube. Então, eu não posso fazer a contratação de um jogador sem que o presidente de business saiba quem é aquele jogador, para a gente poder, de alguma maneira, apresentar um projeto em conjunto para o dono, por que aquele jogador... Nunca o contrário, nunca vem um jogador do business, por exemplo, vamos contratar o Messi porque ele é importante para a gente vender ingresso. Não. O Messi é importante para a gente ser campeão. Ótimo. O que a gente pode fazer para ajudar com que ele gere mais receita, venda mais ingressos, venda mais camisa, e que a gente possa explorar esse lado desse jogador também para o sucesso esportivo e sucesso comercial. Então, para lembrar que assim, a gente está num país onde muita gente que está no business não entende do que a gente faz no futebol. Então eu entendi há 2 anos atrás que não era o contrário, eu precisava abrir minha cabeça, me aproximar do business do clube, eu preciso sentar com o diretor de business, porque eu também não entendo de venda de ingresso, eu também não entendo de receita de camisa, eu não entendo de nada disso, assim, eu sei o básico de quem estudou gestão e tal, mas eu nunca trabalhei nisso no dia a dia, não tenho nenhum case de sucesso para apresentar. Tenho case de sucesso dentro do campo, venda de jogador, título, receita, ali. Então, eu precisei me aproximar desse grupo aqui do Orlando City, entendendo que a gente precisava trabalhar junto para o sucesso do clube, o sucesso esportivo. Obviamente, tendo maior sucesso comercial, eu vou ter mais receita para investir em jogador. É tão simples quanto isso. E a gente entende que muitos clubes são deficitários, né? Deficitários de fluxo de caixa, não de fluxo de caixa, deficitários, tem mais despesas do que receita ao longo do ano, mas está crescendo em equity, né? Como a gente faz para crescer essa nossa bolha e o clube poder ter sucesso no futuro, o dono, a família poderem ter sucesso no futuro, a gente tem que se aproximar. E eu entendi que essa cultura do esporte, do futebol, o fato... eu vou dar um exemplo aqui tão simples quanto o americano médio não entende o que é uma categoria de base. Não existe categoria de base na NBA, na NFL, na NHL, na MLB, existe no futebol. Por que eu preciso investir num time sub-12, que é despesa, não gera nenhuma receita, gera uma liability, uma responsabilidade enorme, principalmente nesse país aqui, né? Você tem que ter treinadores adultos lidando com crianças, lidando com pais, viagem, vestiário, um monte de coisa que você tem que tomar conta aqui para diminuir a sua responsabilidade, o seu risco enquanto clube, enquanto empresa. Por que eu preciso ter o sub-11, 10, 12, 14, 16, 19? O americano não entende isso, né? Ele entende quando você tem um menino de 19 anos assinando com o primeiro time sendo vendido. Ótimo, gerou uma receita, o custo foi muito menor do que comprar esse jogador no mercado. Mas existe o que a gente estava falando antes da criação da cultura e da paixão. Então, para usar um exemplo para vocês, né? A gente tem no nosso centro de treinamento, a gente tem 5 campos, um mini estádio, e durante todo o final de semana, a gente tem jogos nas nossas categorias de base, do 12 ao 19, dentro do nosso CT. Todos os pais acham que são pais do próximo Neymar, naturalmente. Todos querem que o filho exploda no Orlando City, vai jogar no Real Madrid, na seleção e ser campeão do mundo, e todos acham que isso vai acontecer. Então, a gente tem que aproveitar isso para, nesses eventos, vender cachecol, camisa, boné, ingresso, chaveiro, e a gente nunca teve isso. Então, foi uma ideia que partiu do futebol pro business, da gente montar uma loja no CT, porque a grande cultura e paixão de futebol aos finais de semana acontece no nosso estádio, mas acontece muito no nosso CT ali. São quase 1.000 pessoas rodando o nosso centro de treinamento todo final de semana, ávidas por consumir futebol, ávidas por consumir aquele clube que o filho joga. Então, como pai, você abraça aquela cultura, né? O time de futsal do meu filho aqui parece que é o meu time do coração. Eu uso a camisa, a gente faz evento, a gente vai em todo jogo, a minha mulher virou líder de torcida e tal, porque o filho está ali. Então, a gente tem que aproveitar isso para gerar alguma coisa para o clube também, porque
o pessoal do business não entende que aquele lateral direito do sub-13 que está jogando tem o nosso scout olhando, o técnico do sub-14, o técnico do time B, pensando no Puerto e na carreira desse menino dentro do clube, o desenvolvimento dele e tal, para o time principal. Mas ele entende se o pai daquele menino está comprando um cachecol do clube de $20 e aquilo está gerando alguma coisa para a gente. Então, essa sinergia entre as duas áreas eu tive que aprender na prática, porque eu acho que nessa cultura daqui, a gente do esporte tem muita coisa a aportar ao business também, para eles entenderem o que significa o que a gente faz, o que significa a paixão e tudo isso. No nosso projeto do novo CT, e eu acho que o Bruno acompanhou quando esteve visitando a gente aqui, um dos projetos que eu fiz aqui no clube para a nossa categoria de base e tem dado os frutos somente técnicos, é a nossa quadra de futsal. E o nosso campo ruim também. A gente tem o campo 4, que não tem nenhuma manutenção, como o do Palmeiras também, né? Não sou nenhum gênio, não inventei isso do nada, a gente copia o que dá certo em outros lugares, e a gente criou uma quadra de futsal. Então, do nosso sub-15 para baixo, todo mundo joga no campo ruim 2 vezes por semana, e 2 vezes por semana tem aula com o treinador de futsal, aula de futsal. Aqui, características da cidade, do país, não existe jogo na rua aqui, Orlando faz muito calor, as crianças não jogam bola na rua, não tem a pelada, é muito difícil, o futebol é só organizado. Então, a gente resolveu desorganizar um pouco do futebol nesse nosso campo 4 e a gente resolveu dar um pouco da habilidade da rua, da América do Sul e tal, no futsal. Eu não tenho como explicar para o dono ou para o pessoal do business que o investimento naquela quadra de futsal vai render alguma coisa de receita no médio prazo. Mas no longo prazo, a gente vai formar melhores jogadores que não só vão estar mais identificados com o clube, mas que vão dar uma possibilidade de receita maior numa venda futura, porque a gente está simplesmente criando melhores jogadores. Com base num entendimento técnico, numa aposta técnica que a gente tem. E a gente está perto de fazer uma venda histórica aí de um jogador da nossa... Já fizemos uma, e estamos perto aí da segunda de um jogador que veio desse processo. E agora, na discussão do novo centro de treinamento, eu já estou tentando empurrar não só uma quadra de futsal, mas um ginásio de futsal, para a gente começar a receber competições de futsal e etc., e criar esse tipo de cultura aqui. Mas essa sinergia entre business e esporte e futebol, eu tive que aprender que teve que vir do outro lado, porque é muito difícil o business entender o futebol, porque nasceu com a gente. A gente consegue aprender um pouco do business. Ô Rico, Pedrão, agora tem um momento aqui que eu sempre jogo o Pedrão de lado, né? E utilizo, ele é carinhosamente apelidado de professor aqui, né? Então eu tenho uma pergunta para o Rico e para o professor, né? Gente, quando eu escuto a gente falar da construção do futuro de um clube, desde um detalhe de um gramado irregular, de um ginásio, de uma aula de futsal, a gente sabe que, se tratando de clubes brasileiros e associações, todos os presidentes eles vivem mandatos, né? Então, expliquem para a gente, primeiro, o Rico com a visão aí dos Estados Unidos, mas o Pedrão também com a visão de quem investe em SAFs aqui no Brasil, a importância da construção do médio e longo prazo. Algo que dentro do futebol brasileiro parece ser até, de certa forma, utópico, né? Cara, eu vou começar aqui para deixar o Rico complementar, porque acho que a resposta dele é muito mais interessante, mais rica nesse sentido, né? Até tinha anotado aqui para perguntar depois, quando ele fala, né? Aí tem que ir lá explicar para o dono, né? O que significa esse processo de ir lá explicar para o dono. Mas acho que no Brasil a gente volta para a eterna discussão de alinhamento de incentivo e foco, né? Se o incentivo do gestor que está à frente de um clube associativo é ganhar para deixar o nome na história, ele vai dar foco em montar o melhor time possível que ele tiver para hoje, não para daqui 2, 3, 4, 5 anos, ou para investir na base de forma sustentável. Ele vai olhar para ganhar o brasileiro desse ano, a Libertadores desse ano, né? E acho que o que a gente vem vendo, né, vem assistindo no futebol brasileiro nos últimos anos, essa quebra de paradigma de ter agora donos, né? Então a família, o equivalente da família Wilf, que é a dona do Orlando City, comprando um time aqui no Brasil, e aí o alinhamento de incentivo ele muda, porque vai doer no seu bolso. Se você contratar um jogador caro pra caramba e ele der errado, né, vai doer no seu bolso. Se você não investir na base daqui 5, 7, 10 anos, você não estiver revelando ninguém, vai doer no teu bolso, vai afetar a sua capacidade competitiva. Então, acho que essa questão do alinhamento de incentivo, de você ter executivos como o Rico aí, muito bem alinhados com o que o dono, né, o proprietário espera daquele projeto e vice-versa. Claro que o proprietário tem que entender e tem que dar autonomia para o executivo implementar a visão dele dentro de um guide, né, alinhado entre todos, é o melhor caminho para ser construído. Então, acho que o que a gente vem
assistindo no Brasil aí na última década, é que tem uma forma de você fazer isso pelo um novo modelo, né, de propriedade, de você ter investidor, com skin in the game, botando dinheiro do próprio bolso, comprando risco, comprando responsabilidade, assumindo liability, como o Rico falou, e você tem a possibilidade de fazer isso no modelo associativo também, se você tiver continuidade, né, um fio condutor, uma visão de longo prazo do que o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, tem que ser. E não tiver, mesmo em contexto de ruptura política, como você teve nos dois clubes, né, lá atrás o Paulo Nobre começou, depois rompeu com o Gagliotti vem mais associado à Leila. No Flamengo você tem um grupo que virou 3, e mesmo que eles tenham se alternado no poder, o fio condutor continua. Então, acho que passa muito por essa questão do alinhamento de incentivo e foco, que é o que você vê no esporte americano de forma muito penetrada, muito difundida, né? Seja na NFL, na NBA, NHL, MLS. E até jogando a bola para o Rico, é interessante, né, do depoimento dele, porque o Orlando City passou por um processo um pouco diferente, né? Ele foi criado por um brasileiro, né, pelo Flávio Augusto Silva, que fez a venda para a família Wilf. A família Wilf é a dona do Minnesota Vikings na NFL. Então já vem com vários vícios, no bom sentido, né, do que é esporte americano, do que é operar um time, e aí chega no futebol e vai conversar com o Rico, né? Fala assim, agora, legal, me explica, como é que eu opero esse negócio aqui, né? Então, como é que é esse contexto todo, Rico? Não, é muito legal o que você falou, porque eram dois focos completamente diferentes, né? E todos eu respeito e são válidos, né? O Flávio Augusto tinha um foco de crescer o negócio, até o ponto de que chegou no momento oportuno para ele, que ele entendeu que era legal vender o clube, e acho que a família Wilf tá aqui pelo longo prazo do Orlando City, né? Então, ao entender que eles estão aqui pelo longo prazo, que eles também não vão, que eles querem fazer um crescimento sustentável do clube, eu entendi que isso tinha que ser traduzido também para o esporte, né? Para o futebol. O crescimento sustentável do meu lado também, né? Não só do lado do business, mas do meu lado também. Então, a gente tem uma série de coisas aqui que a gente está trabalhando já com eles há quase 5 anos. Como eu falei da construção do CT, do novo CT, a gente discutiu a construção do novo CT faz 4 anos que a gente está nisso já. Não só no o projeto, os detalhes do projeto, mas o que vai envolver isso, o que o novo CT vai dar de oportunidade para a gente para fomentar o futebol local nos Estados Unidos, o futebol de base, o futebol raiz, vai ter competição que a gente não vai cobrar nada para as crianças da região para jogarem lá e tal. Tudo faz parte de um processo onde eu acredito que o filho e o neto do Mark Wilf, que é o dono do clube hoje, vão participar como donos no futuro, absorvendo do legado que o pai vai deixar do que a gente está fazendo hoje. A gente acredita nisso, né? Hoje, e são dois focos completamente diferentes, né? Então, a gente quer ter o crescimento sustentável, ao mesmo tempo a gente quer ser campeão, né? Então, há um desafio aí para a parte esportiva de tentar ser campeão num ambiente onde você sabe que você não vai competir em investimento com outros cachorros grandes da liga, mas não porque o dono não tenha capacidade de investimento, mas é que o nosso foco, o nosso objetivo é a médio e longo prazo, não é só amanhã. Então, ao colocar um novo general manager na cadeira no clube, eles escutam o projeto do general manager e o general manager já entendendo o que o dono busca no médio e longo prazo, adapta também um pouco da sua visão. Eu também quero ser campeão amanhã, né? Também tem aqui a parte do ego, que a gente não pode negar que existe no futebol, o seu objetivo individual também, né? Não só o seu objetivo coletivo de trabalhar para o clube, trabalhar para a família, mas o objetivo de carreira de um executivo, de um treinador, de um jogador, de querer ser campeão logo, né? Então, a gente tenta adequar as duas estratégias para tentar ter o melhor resultado. A gente, quando foi campeão em 2022, a gente tem o menor orçamento da liga. Hoje a gente continua com um dos menores orçamentos da liga. E aí, voltando, Pedrão, na parte do esporte, entendendo o business, eu tive que entender que o mercado de Orlando, enquanto cidade, é um mercado muito difícil também de você explorar a marca Orlando City. Orlando é uma cidade de transição. É uma cidade que recebe 70, 80 milhões de pessoas por ano, mas você tem não é uma cidade que tem uma identidade muito clara de pessoas que nasceram e cresceram aqui, que estão em Orlando a vida inteira. É uma cidade de gente que vem se aposentar, é uma cidade de gente que vem trabalhar aqui um pouco e sai e muda de país e tal. Então, é muito difícil você ter uma história de sucesso aqui como o do Messi no Miami ou como o do Son no LAFC. São dois mercados completamente diferentes. Os Estados Unidos tem muito isso de mercado consumidor, né? Tem as cidades globais aqui dos Estados Unidos, e até Orlando, apesar de ser global, é uma cidade turística. Então, é muito difícil isso, né? Então,
do ponto de vista esportivo, né, sempre pensando, o Miami tem o Messi, por que você não contrata o Neymar, o Cristiano Ronaldo e tal, não sei o quê. Tem a nossa visão esportiva do negócio e tem uma visão comercial também, né, do que o impacto que esse tipo de jogador comercialmente teria em Orlando não é o mesmo impacto que esse tipo de jogador tem em outros clubes, em outras cidades, tão simples quanto isso. O Orlando City não é o Real Madrid. Então a gente tem que enxergar onde a gente está, enxergar o que o clube é e o que o clube significa, e a partir daí criar a nossa identidade e tentar ter sucesso a partir disso, né? Eu demorei para entender onde a gente estava, sinceramente, nessa questão do business, do que significa estar nessa cidade. Alinhar o nosso processo com o do dono, quando eu vejo uma construção de um centro de treinamento ser pensado para daqui para as próximas 2 gerações, o impacto esportivo que esse centro de treinamento vai ter, aí eu adequo também a minha estratégia, eu falo, tem alguma coisa para aprender aqui, né? Como que eu faço para entender o que esses caras estão querendo fazer no longo prazo e, ao mesmo tempo, ser campeão ano que vem? É um desafio muito grande, que aí envolve a nossa capacidade de encontrar melhores jogadores a menos custo, ter a cultura, ter o treinador, o vestiário, o campo, etc. Mas, sem dúvida, é muito legal alinhar esses astros aí. Eu, escutando vocês dois falando, eu quero só botar aqui um pouquinho de número, que é um vício que a gente tem aqui no esportes. Pessoal, para que a gente tenha noção, a gente talvez pense a MLS como um bichinho menor, né? Até que a própria Liga Brasileira, talvez em valores de contratação, sim, por restrições da Liga. Mas para que você que nos assiste tenha uma ideia, em 2010, a média de valuation, ou seja, de preço média dos times, né, da MLS era de 37 milhões de dólares. Então, vamos botar aí 150 milhões de reais, 160. No ano passado, a média dos times em geral, 600 milhões de dólares. Ou seja, 3,5 né? Então, além do crescimento exponencial, nós percebermos que é uma liga que, por ter o seu plano traçado, em números gerais e absolutos, já passou a nossa cultura. Isso sem falar que é uma liga que está pensando não só na sua infraestrutura para as próximas gerações, mas também até no próprio depoimento de quem vai sempre que... Eu tenho o hábito de todo ano levar minha família para Orlando, e todas as vezes que eu levo, você tem um pula-pula lá fora para a criança, você tem brincadeiras, ativação de patrocinadores. A torcida do Orlando, até quero pegar esse gancho de currículo, tem a The Wall, que é a torcida organizada, um estádio fantástico, com material e acabamento em alumínio, que vai baratear muito a sua construção, poderia ser um exemplo dos clubes aqui do Brasil. Então, só para a gente está ouvindo muito rico aqui, né? Mas é importante a gente entender como que a MLS se catapultou ao longo da última década, né? O nosso estádio, acho que é o primeiro estádio dos Estados Unidos que tem uma área dedicada ao torcedor organizado, né? Uma área sem assentos e tal, onde a torcida pode assistir o jogo de pé. E muito tem a ver com a característica da cidade também, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Columbus também, o outro clube da MLS, um clube também fantástico, que respira, uma cidade que respira muito soccer, que respira muito futebol, tem uma cultura de futebol bem legal lá. E a gente não tinha isso no Columbus. O novo estádio do Columbus, que foi inaugurado uns 4 anos atrás, muito legal também, Lower Field, ele também já tem essa área dedicada à torcida, atrás do gol e tal, sem assentos. A gente tem uma cidade de influência muito latina aqui, né? Então, o ambiente do torcedor no Orlando City é mais parecido com o que a gente tem na América do Sul, da torcida cantando 90 minutos e tal, até mais com a Argentina do que no Brasil, nesse sentido. E isso ajuda também a nossa cultura de jogo, mas os estádios aqui geralmente são assim, Bruno, são de baixo custo, né? A gente não tem aqui estádios no padrão FIFA Copa 2014, não. Que bom. Boa, cara, mas acho que a gente falou um pouco do seu papel atual aí, né, como General Manager, Sporting Director. Acho que é legal, a gente tem muita gente que ouve a gente aqui também, que quer entrar na indústria, que gosta muito do assunto. Acho que é legal contar a sua trajetória também, desde os dias de Machado Meyer, como advogado, como é que foi buscar essa entrada no mercado, começar lá, né, no início ainda como advogado de clube, depois fazer a transição, até com muito mérito, né, chegar onde você está aí, quando, dando um pouco de bastidor aqui, quando o Rico, né, foi promovido a General Manager, eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, ser General Manager nos Estados Unidos é um negócio que
Acho que pouquíssimos brasileiros tiveram a honra de exercer cargos como esse, né? Ou pouquíssimos latino-americanos tiveram essa honra e você está nesse lugar, né, cara? Então, como amigo, como quem é da indústria, é um orgulho e chegou até aí. Acho que é legal a gente saber dessa trajetória também. Pô, obrigado, Pedro. Obrigado. Não foi fácil, né? Foi muito desafiador, né? Porque eu era, fazendo um resumo bem rápido, né? Eu era advogado da área de esporte do Machado Meyer, né? Que é um dos grandes escritórios aí de advocacia do Brasil, de São Paulo, da América do Sul. E eu não era feliz, né? Eu não gostava de ser advogado. Essa é a grande realidade. Eu fui para o direito esportivo, que era o que mais me aproximava daquilo que eu sempre quis fazer, né? Eu sempre fui um dos melhores gestores de futebol aí da história do Elifoot, do Championship Manager, do Football Manager, e eu queria trazer isso para o lado profissional de verdade, né? Então, eu sei que eu estou falando com outros grandes diretores aqui de Elifoot e de Championship Manager, mas e aí no meio já da minha trajetória como advogado, eu comecei a fazer curso de gestão esportiva. Não tínhamos a oferta de cursos de pessoas falando sobre o assunto, de podcasts, de livros de gestão esportiva igual a gente tem hoje, né? Então eu fui estudar desde lei do incentivo ao esporte, me aprofundei na Lei Pelé o máximo que eu podia, o que eu tinha capacidade para tal, e tentei me aproximar cada vez mais do futebol mesmo. E teve um momento ali em 2010 para 2011, acho, que o Manchester City é comprado pelo fundo de Abu Dhabi, né? Vocês sabem melhor do que eu. E o Ferran Soriano se torna o CEO do Grupo City, está lá até hoje. Ele é o cara do ex-diretor do Barcelona, gestor do Barcelona, tem o livro A Bola Não Entra Por Acaso e tal, e do nada eu resolvi mandar um e-mail para ele, pedir para trocar uma ideia e tal. Ele me atendeu absurdamente bem, abriu as portas para que eu fosse para o Manchester City conhecer o que os caras estavam fazendo, e dali eu falei, pô, é o que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar. E ele falou, pô, não posso te ajudar nisso, você é um advogado, você não tem experiência nenhuma, você quer trabalhar aqui no Manchester City, eu posso te apresentar para o nosso diretor jurídico, que era um espanhol, Jorge também na época, e eu fui trocar uma ideia com o Jorge. Eu, como advogado do Machado Meyer, fui trocar uma ideia com o gerente jurídico do Grupo City, e o Jorge era um torcedor da Real Sociedad, e eu comecei a escalar a Real Sociedade 2000, 2001, 2002 para o cara. Ele falou para mim, cara, você está no negócio errado, você não pode ser advogado, você tem que trabalhar com futebol mesmo, você é meio maluco por isso, você tem que tentar fazer alguma coisa. E aí, aquelas coisas foram me abrindo os olhos, o que eu poderia fazer. O Brasil 99,99% dos clubes associativos ainda, muito difícil de entrar. Eu conversei com todos os diretores de futebol possíveis do futebol brasileiro, nenhum abriu as portas para mim, não os culpo, eu não tinha nenhuma experiência, eu queria fazer estágio, eu queria tentar aprender e tal, eu não consegui, e ali para os idos de 2013 pintou uma oportunidade num cliente nosso, que era o Audax, na época, um cliente do Machado Meyer. Eu fui ser advogado do Audax, depois eu virei diretor de futebol do Audax, e a gente teve ali algum sucesso com o Fernando Diniz na Série A2, foi subindo e tal. Não fui o diretor de futebol do time de 2015, eu já estava na MLS. No meio do caminho, o treinador do Columbus Crew, na época, que depois se tornou treinador da seleção dos Estados Unidos, o Greg Berhalter, foi para o Brasil, assistir a gente jogar, se apaixonou pelo futebol do Fernando Diniz, queria que alguém fizesse scout para ele no Brasil. Eu nunca tinha feito scout de jogador, eu não tinha menor... até hoje eu acho que eu não sou um bom scout propriamente disso, eu acho que eu tenho um bom olho, mas eu não sei fazer um relatório e ir no ponto tão minucioso quanto os grandes scouts do futebol e os meus parceiros aqui no Orlando fazem. Eu acho que eu sei casar o que o treinador está pedindo com o que meu olho está dizendo ali, de alguma maneira, talvez algum talento até, mas muito pouco trabalho em relação a isso. Então, eu vim para o Columbus e comecei a trabalhar como scout, e foi um momento de virada da vida, né? Porque eu tinha acabado de noivar da minha esposa, e eu falei, se eu não sair do escritório agora e tentar essa vida de scout no Columbus agora, eu nunca mais vou conseguir, porque depois a vida muda, filhos e tal, e você passa a ter outras responsabilidades. E a gente teve muito sucesso no Columbus também. A gente jogou 2 finais de MLS, perdeu as 2, com isso já são 3 vice-campeonatos de MLS que eu tenho do Orlando do ano passado. Tô vendo quem que é o pé frio na minha equipe, porque certamente não sou eu. E então a gente
foi uma trajetória difícil, porque contando assim em poucas palavras, parece que as coisas foram aparecendo, mas não, foram quase 6 anos aí tentando fazer alguma coisa. Quando eu estava no Machado Meyer ainda, tinha vezes que eu faltava no trabalho de manhã para fazer um estágio de graça na base da Ponte Preta, em Jaguariúna, para ver o que acontecia no dia a dia de uma categoria de base. Eu passei quase 1 ano fazendo isso com o Pedro Zala, um amigo nosso, que hoje também tá no mundo do futebol aí como agente, estava na Ponte Preta na época, abriu as portas para mim. O André Zanotta, que hoje está na MLS também, general manager do Dallas, me abriu as portas do Santos quando ele estava lá, do esporte. Então, foram poucas pessoas ali que ao me verem já entrando nesse mundo, conseguiram me dar esse apoio, mas foram 6 anos ali de batalha até conseguir chegar no Columbus, e depois de 4 temporadas no Columbus, eu já vim para o Orlando como diretor de futebol. Então, uma trajetória difícil, mas muito produtiva também. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei no Audax, no ponto de vista... você é diretor de futebol num clube como o Audax há 15 anos atrás, você é diretor de futebol, diretor de rouparia, de equipamento, advogado, tudo, né? É um aprendizado que não existe. Você está numa Série A2 do Paulista, você está com um cara como o Fernando Diniz, falando de futebol, de psicologia, de scout, foi muito bacana. E eu me orgulho muito dessa trajetória, porque... E é engraçado, né? Porque hoje eu olho para a MLS, que é um mercado que eu sou completamente apaixonado. São 30 cadeiras de GM, né? Então, é uma pressão interna diária, porque se eu não estou aqui amanhã, e tudo pode acontecer, porque a gente, quando está no futebol, a gente está disposto a correr certos riscos e não tem alguma estabilidade. Hoje eu tenho uma rara estabilidade, eu estou para o meu 8º ano no Orlando, mas tudo pode acontecer, né? Perder os 10 primeiros jogos de 2026, a gente não sabe o que pode acontecer com a minha cadeira. Então, é uma pressão interna que você tem que colocar para evoluir, para melhorar e tal, porque tirando essa cadeira são só outras 29, né? É difícil você se recolocar. Mas hoje eu tenho muito orgulho de onde eu estou, tenho muita sorte também do meu antecessor, o general manager do Orlando, ser um brasileiro também, que me ajudou muito nessa trajetória também, o Muzi, que hoje saiu do clube esse ano. E o Muzi foi um cara que a gente tem características muito diferentes. Ele vem de um lado totalmente administrativo, então foi um casamento legal, porque eu consegui absorver a parte de futebol, enquanto ele absorvia a parte administrativa, e a gente conseguiu fazer o clube crescer junto nisso. E agora o clube também está entrando numa era nova, e obviamente com uma outra pessoa, com uma outra visão nessa cadeira agora de general manager. Ô, Pedrão, vou cometer aqui uma inconfidência. Quando o Rico fala, né, dessas aberturas de porta e tudo mais, eu tive exatamente o mesmo choque de realidade, com uma pequena diferença que eu abri meu próprio escritório e por coincidências da vida, não estou reclamando, sou muito grato, mas a coisa foi dando mais certo do que eu achei, né? Então, eu estava doido para, no bom sentido, dar errado para eu morar fora, trabalhar com futebol, sempre foi meu sonho. E aí, quando eu vi que a advocacia deu certo, a vontade de trabalhar com futebol continuou dentro de mim. E esse foi o momento que eu volto de uma viagem, decido estudar, e um amigo meu, que é o César Schneider, um grande abraço para o meu bivice palmeirense convicto, um amigão que eu tenho, e ele fala, cara, você precisa conversar com esse cara aqui. E esse cara era o Rico. E na primeira mensagem que eu mando para o Rico, vem toda aquela generosidade de quem um dia passou com o Pires na mão, né? Então, assim, Rico, no bom sentido, cara, você é uma senhora inspiração. Obrigado por ter conversado. Talvez eu tivesse me imaginando aí trabalhando com você, e hoje a gente está aqui produzindo conteúdo muito feliz, também traçando o meu caminho, mas talvez, como o Ferran, para você foi uma pessoa que te inspirou muito, para mim você sempre vai ser essa referência. E aí, já encaminhando aqui para a reta final, eu vou te botar aqui numa saia justa, tá? Eu sei que é pegadinha aqui, mas eu vou correr esse risco. Primeiro, eu quero que você escale o seu 11 ideal da história da MLS. Eu quero que quem nos assista aqui saiba. Eu sei que é trairagem, mas para você, eu sei que você vai escalar. Rapaz, da história da MLS é difícil, porque eu vou colocar... Bom, goleiro já é difícil.
Eu acho que o começa pelo Jorge Campos. Então, isso que eu ia falar. Eu acho que o melhor goleiro da MLS, o goleiro histórico da MLS é o Jorge Campos, né? Você tem que botar aí nessa seleção. Eu não vou conseguir escalar todas as posições, Bruno, porque estou pensando em algumas aqui Então, fala os 5 mais marcantes aí para você. Não, então, acho que Jorge Campos, Valderrama, El Diablo Echeverri, Beckham, Messi, Kaká. É difícil fugir desses jogadores, né? Thierry Henry, Davi Villa, esses jogadores, Alex Lalas, Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos jogou no Galaxy, Robbie Keane jogou no Galaxy. A MLS teve muitos grandes jogadores. Eu gosto muito mais do momento que a MLS vem passando hoje, né? Porque hoje eu acho que é uma liga que pensa futebol, né? Hoje é uma liga que pensa futebol de fato, né? Eu acho que esses jogadores foram extremamente importantes para botar a MLS no mapa. Por isso que eu acho que eles são tão importantes, né? O maior jogador da história do Orlando City é e sempre será o Kaká. Se a gente... o Nani foi extremamente importante para a gente, para a primeira fase de sucesso que a gente teve, o Facundo Torres com a gente campeão, ele goleador histórico aqui do clube, um clube obviamente muito jovem, né? Outros tantos jogadores que passaram por aqui, mas o Kaká vai sempre ser o jogador mais importante do Orlando City. O Kaká botou o Orlando City no mapa. O Zico vai ser sempre o jogador mais importante da história do Flamengo. Enfim, então eu acho que a MLS, eu gosto do momento que vive a MLS hoje, né? Quando você me perguntou, escala o seu time da MLS, primeiro, quando eu pensei no lateral direito, eu pensei no nosso lateral direito hoje, porque a minha cabeça de gestor e diretor de futebol não consegue não pensar que, cara, a gente teve um moleque que chegou aqui, que a gente comprou do Miami quando ele estava com 13 anos, ele veio para cá, jogou nossa categoria de base, time B, time principal, seleção dos Estados Unidos, o Pochettino bota ele como titular hoje, ele vai jogar a Copa do Mundo com 20 anos, eu falo, puta, isso é o futebol de verdade, isso é a MLS que eu gosto, isso é a MLS que eu quero ter nos próximos 20 anos, é o titular dos Estados Unidos, ser o lateral direito do Orlando City, não ser o lateral direito do Ajax, do Barcelona e etc. Então, é aí que eu acho que vai ser a grande diferença da liga, né? E eu não faço nenhum paralelo com o futebol brasileiro, eu não acho que o lateral direito da seleção brasileira tem que ser o lateral direito do Palmeiras ou do Flamengo, eu acho que o Brasil está num nível de talento diferente, né? Então, eu acho que para essa liga aqui, para a nossa criação de cultura, de valor, como enquanto futebol, ter esse tipo de história aqui é muito importante. Então, esses caras que botaram a MLS no mapa, estão aí. Eles são parte da história, isso nunca vai mudar. Agora, a MLS 2.0, a MLS que pensa futebol, que desenvolve jogadores, categoria de base, time B, etc., essas histórias como as que a gente tem vivido aqui são maravilhosas. Acho que a gente é o único time da liga até hoje que vendeu um jogador por cifras aí milionárias diretamente da Liga B para a Europa. E é muito legal contar essa história rapidamente, porque envolve business, envolve área esportiva. Tinha um menino do nosso Sub-16 que estava se destacando, canhoto, a gente promoveu ele para o time B, deu um contrato para ele de time B, e o nosso treinador do time B à época, e hoje ele é assistente técnico do time principal, entendendo que o time B é um time de desenvolvimento de jogadores, viu nesse jogador um talento e começou a colocar ele em todas as posições possíveis no campo. Ele fez partidas de zagueiro, ele fez partidas de lateral esquerdo, de volante, de meia, de ponta, de falso 9, porque ele queria queria que aquele jogador aparecesse para o mercado e queria criar nele características, valências aí diversas que pudessem aproximar ele do seu pico máximo de rendimento e de desenvolvimento. É o menino Alejandro Granados, ele é americano com passaporte espanhol. A seleção da Espanha foi fazer um camp em Nova York. A gente, com o contato da Federação Espanhola, ligou para a Federação Espanhola e falou: vocês estão deixando passar um talento aqui. Tem um menino pensando no futuro, pensando em vender o jogador, pensando em fazer business, porque era um jogador que tinha muito talento e estava passando desapercebido por muitos, né? Inclusive a seleção espanhola. Foi para um camp da seleção espanhola, se deu bem, foi titular da seleção espanhola na Eurocopa Sub-17 e deixou no banco até então o titular absoluto da seleção, que era o jogador do Barcelona. Então, a partir do momento que aquele menino foi para a seleção, fez parte dos 26, acho, convocados, e no primeiro jogo ele estava como titular, fez gol na semifinal, acho, contra a Hungria ou contra a França e tal, aquele jogador foi vendido para um clube da Bélgica, foi uma venda milionária do clube, mas a gente não está aqui, né, os scouts, os diretores de futebol e tal, só os treinadores, identificamos o talento, vamos botar para jogar e vamos ver o que acontece. Não, tem todo um processo por trás daquele jogador estar em campo, por trás daquele jogador estar numa seleção, há um trabalho de um lobby
o lobby é mal entendido no Brasil, né? Mas o lado político bem trabalhado, das pessoas entenderem de que tem um talento aqui, esse talento pode te ajudar aí. Se ele te ajudar, ele vai me ajudar. É importante para mim ter um jogador na seleção da Espanha, é importante para o Orlando City ter um jogador na seleção principal dos Estados Unidos e tal. Então, acho que esse momento da MLS, esse tipo de coisa, é pelas quais a gente trabalha, né? De novo, sempre volto isso ajuda a gente a ser campeão, isso ajuda a gente a ganhar, a levantar o negócio, isso ajuda a criar cultura, né? O torcedor americano é como o torcedor brasileiro, europeu, ele tem o maior orgulho do mundo em ver o menino da base jogando. É melhor ter o lateral direito, o atacante, o volante que veio do Sub-19, do time B do Orlando City, do que contratar o melhor jogador do Boca Juniors. Rico, e até você falou da base, mas até trazendo para o profissional do Orlando, quando a gente tem a vinda do Facundo Torres para o Palmeiras, ao meu ver, pareceu quase que uma venda irreparável para o Orlando. Eis que no meio da temporada você tem o Orreda, que já era um prospecto de vocês, né? Sub-23, explode, tem mais de 30 participações em gol e concorre ao MVP da Liga, né? Então também mostra esse trabalho de longo prazo. Não, sem dúvida, aí foi uma tacada de mestre da comissão técnica, né, de mudar a posição do Orreda com a saída do Facundo Torres, e o substituto do Facundo Torres, o Facundo Torres é vendido, e a gente contrata um jogador, já que vocês gostam de número, por 1/3 do valor, que estava no Rijeka da Croácia, ele vem para cá, o Marko Pasalic, faz uma temporada também completamente acima da média, entrega números melhores que a primeira temporada do Facundo Torres no Orlando City, e hoje é titular da seleção da Croácia também, vai jogar a Copa do Mundo. Do ponto de vista esportivo, de negócio, foi a gente nem sempre acerta, né? Mas quando acerta e a gente tem a oportunidade de falar num podcast, a gente tem que falar, né? Essa foi boa. Claro. Mas nesse contexto, Rico, acho que, pegando o gancho no que você estava falando, né? E a gente debateu muito isso ano passado, porque a gente teve um cliente na Outfield que estava olhando para o investimento na MLS Next Pro. Como é que você enxerga esse processo de descoberta do futebol nos Estados Unidos, de que o college sozinho não vai dar conta, né? Porque eles estão totalmente habituados ao futebol americano, basquete, beisebol, né? O college forma o cara, eu vou lá no draft, pego o cara. Como é que eles amadureceram o contexto de que só o draft pro futebol, do jeito que o futebol é jogado no mundo inteiro, não necessariamente funcionaria no mesmo nível de sucesso? Eu continuo gostando muito do college, né, Pedrão, falando nisso, porque a gente, inclusive, contar outra vitória, que é importante. A gente é o time que a gente fez a melhor venda da história de um jogador saindo do draft. É um jogador que hoje está no West Bromwich, na Inglaterra. Foi aí por alguns, não posso falar números específicos, mas foi uma das vendas históricas aqui do clube, e ele veio do draft, e tantos outros, né? A gente tem aí, no nosso time principal, tem 2 ou 3 jogadores aí que contribuem com muitos minutos que vieram do draft. Agora, as categorias de base também são uma história recente nos Estados Unidos, né? Do próprio Orlando City, para contextualizar, há 5 anos atrás, a nossa categoria de base era terceirizada, era uma empresa que explorava a marca Orlando City, cuidava do Sub-17, do Sub-15 e tal do Orlando, num lugar a 50 minutos do nosso CT, e a gente não tinha nenhuma influência sobre o que acontecia lá. Com os novos donos, a gente trouxe a categoria de base para o CT e faz o que deve ser feito, né? A gente tem o Sub-17 e Sub-19 treinam de manhã, estudam dentro do clube à tarde, treinam no mesmo horário do time B, do time principal. Há um intercâmbio de jogadores entre as categorias de base, time principal, time B, a gente assiste, eles estão ali, convivem com a gente, assistem, olham o Martinho Orreda passando perto deles e querem ser o Martinho Orreda, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que para uma cultura de esporte tem que acontecer, a gente faz. Agora, as categorias de base, com a expansão da MLS, eu entrei na MLS e, salvo engano, cara, eram 20 times, hoje a gente já está em 30, foram 10 times de expansão nos últimos 10 anos, mais ou menos. Eu posso estar com a conta um pouco errada, mas ampliou-se o leque de academias. As categorias de base, né, a gente fala academia aqui, elas começaram a ter muito mais investimento e relevância dentro da estrutura dos clubes. Então, quando o menino já demonstra ter talento há 16, 17 anos, ele já começa a chamar a atenção do clube para assinar um contrato principal, ou com o contrato profissional, ou com o time B, ou com o time principal. Junto a isso, o piso salarial do jogador da categoria de base subiu abruptamente nos últimos anos também. Então, antigamente, quando você sentava com uma família, com um pai que não entendia da cultura do futebol e oferecia para o filho dele um contrato de $40 mil por ano para ele ser um jogador profissional, quando ele tinha uma bolsa de 100% para estudar em Duke,
e depois ele vai sair dali com um salário de, no mínimo, $120 mil por ano e uma oportunidade de entrar no draft e ter a carreira profissional, era impossível, era completamente desvantajoso para um clube da MLS estar nesse tipo de conversa, porque nenhum pai vai escolher para o seu filho, ou nenhum filho vai escolher o outro caminho, né, de muito mais risco, muito menor dinheiro e muito mais incerteza, né. Com as categorias de base melhoraram, hoje é uma conversa muito melhor entre MLS e NCAA, que é responsável pelo college. Então, muitas vezes o atleta consegue, no começo, casar o estudo e a vida profissional também, pode fazer estudo online, continua com a sua bolsa e etc. E então você tem uma competição aí um pouco mais justa, né? E o talento, quando já é um talento melhor, como as categorias de base melhoraram, você tem melhores profissionais, você começa com um menino muito mais cedo, com 10, 11, 12 anos. Se você tem um talento de verdade na sua base, você já consegue oferecer para esse jogador um salário hoje de quase $100 mil por ano, um contrato de 3, 4 anos garantido. Então você consegue competir mais com a oferta que o college dava para esse jogador. Você continua tendo muito bom talento no college, mas o melhor talento já está sendo absorvido antes pelo time profissional, porque ele está recebendo melhores salários e, ao mesmo tempo, ele está conseguindo casar o estudo com com a vida de jogador profissional também no início, pelo menos. Perfeito. Tudo muito bem pensado, né? Você conseguir aproveitar o melhor dos dois mundos e beneficiar o processo de formação fim a fim. Cara, do meu lado aqui, tinha só uma última pergunta para fazer. Quer dizer, né, teria milhares aqui, a gente podia ficar conversando aqui até amanhã. Mas uma curiosidade que a gente fala muito hoje no Brasil sobre os MCOs, né, os grupos multiclubes, que tem clubes em mais de um país, e tem outro fenômeno também que são os multi-sports ownership, né, os grupos que têm times em diferentes esportes, principalmente o Cranky Sports Group aí, que tem, né, o Denver Nuggets, o Arsenal, o LA Rams, etc. Mas você também está em um multi-sports, né, ownership, que tem aí o Minnesota Vikings e Orlando City. E Orlando City com tudo que envolve aí, né, o time masculino, o time feminino, base. Hoje existe uma troca entre vocês, né? Você fala com o pessoal dos Vikings para trocar melhores práticas, entender o que eles estão fazendo lá que é replicável e vice-versa? Há uma troca principalmente na área de performance. Na área de performance, recuperação. O centro de treinamento do Minnesota Vikings, para o ambiente de NFL, que já é um degrau acima, é o melhor centro de treinamento dos Estados Unidos. O estádio US Bank Stadium também, lá em Minnesota, é considerado também dos melhores estádios da NFL, e o centro de treinamento deles é uma coisa realmente de cinema, porque eles fizeram lá foi feito o que eles querem replicar aqui, não é só o CT, é o CT e o que envolve os rededores do CT, né, que já é um projeto que daria um outro podcast, né, que é o interesse de real estate por trás do futebol, né, do esporte, que acontece em muitos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, ali depois até fica como dica aqui para visitarem aí virtualmente, pelo menos, o centro de treinamento do Minnesota Vikings e a região em volta do CT, que se chama Viking Lakes, que foi um investimento em hotéis, hospitais, condomínios residenciais, áreas comerciais e tal, que foram criadas ali ao redor do centro de treinamento. Então, há uma troca muito grande, sim, Pedro, da área de performance, de recuperação de atletas e tal, como encarar match day -1, recovery, tudo isso. Da parte comercial também há muita troca. Da minha parte do futebol, do scout, da diretoria de futebol, da gestão, a gente troca muita figurinha a gente já trocou muita figurinha nesse ano, não, em relação ao draft. Quis entender porque para eles não existe, como eu falei, né, não existe mercado global, não existe categoria de base, o draft é a fonte, é a única fonte de jogadores para ele, né? Então a gente entender o planejamento deles e como eles se preparam para o draft foi absolutamente enriquecedor e legal para a gente traduz isso não só para o draft, né, mas para o nosso próprio scouting de jogadores no mercado global. A área de analytics deles também serve de inspiração para a gente quase que diariamente quando a gente traduz isso para o futebol, né? A nosso departamento de analytics era muito voltado a performance, vídeo análises, análise de oponentes, análise do nosso próprio time. A gente, com o suporte do Minnesota Vikings, passou a usar não só analytics, mas a inteligência artificial também, no nosso recrutamento de jogadores e melhorou o nosso processo
quase 50%, eu diria. Muito legal, cara. Achei bom aprendizado de como as trocas podem acontecer e você pode ter atalhos, né, também no seu processo aí, usando o bom lado da estrutura multiclubes ou multi-esportes aí para beneficiar o todo. Não, sem dúvida. Só, assim, uma das principais também que eu esqueci de falar, mas na hora de operações também, né, a gente troca muita figurinha com eles em manutenção de campo também, né? São dois mundos diferentes, né? Uma cidade muito fria, com muita neve onde eles estão, e um jogo que destrói o gramado, né? O futebol americano. E a gente aqui, com o centro de treinamento, o nosso estádio são 2 clubes de futebol, né? Então tem o masculino e o feminino dividindo o mesmo estádio, a mesma arena, eventos, shows e nosso gramado natural. Então a gente troca muita figurinha aí na parte de manutenção, de campo, de prevenção e tudo isso. E acho que os 2 clubes se ajudam. Essa interação entre os 2 clubes, entre 2 mercados completamente diferentes, é bem enriquecedor assim. Pô, para os nerds, esse tipo de informação de bastidor é muito legal, cara, porque... Bela resposta. A gente fala muito aqui das contratações, vamos chegar naquela época chatíssima das especulações e tudo mais, quando na realidade o que a gente mais tem, principalmente na nossa audiência, que é muito qualificada, é esse interesse comum, né? Deixa eu entender um pouquinho mais, deixa eu viver um pouquinho mais, e nesse ponto eu acho que o nosso convidado de hoje traz aí essa vivência de quem ama o que faz e cada detalhe é importante. Não, é muito legal. Só queria concluir, Pedrão, desculpa te cortar, mas a parte mais legal dessa função, né, do que a gente gosta de acompanhar, é a contratação de jogadores, né? Mas tem tanta coisa por trás que tem que funcionar para que isso dê certo, né? Para que a bola bata na trave e entre, não bate na trave e saia, que é muito legal contar com esse suporte multiclube, com esse suporte de outros departamentos, de outras pessoas, de outras áreas e tal. O diretor de futebol, o general manager, é um cara que, e não é clichê nenhum aqui, né? É o cara que não consegue trabalhar sozinho, né? É impossível. É como um CEO de uma empresa, né? O CEO da empresa não é nada sem um bom diretor jurídico, sem um bom diretor financeiro, sem um bom diretor de marketing, etc. No futebol é a mesma coisa. Hoje evoluiu tanto o nosso esporte, a gestão do esporte, que, como eu falei, eu usei o exemplo de Analytics. Antigamente, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, o scout batia o olho, gostava do jogador, falava com o treinador e contratava. Hoje não existe isso. Hoje é um processo tão longo para a contratação de um jogador e de qualquer profissional. Hoje a gente faz um processo de scouting para contratar um profissional para qualquer departamento do clube, porque ele tem uma importância tão grande ou até maior do que algum jogador em algum momento, porque o ambiente importa, o conhecimento importa, o que aquele cara vai aportar importa 100%. Então, como eu falei, né, a gente vai crescendo enquanto profissional quando a gente entende que é muito mais que um jogo, né? É muito mais que a bola bater na trave e entrar. Então, essa troca aí com o Vikings, esse entendimento do mercado global e entendimento de que o scouting serve não só para jogador é muito legal. Não, e a gente estava falando antes aqui de começar a gravar, né, que a forma de fazer futebol mudou em definitivo e quem não se adaptar fica para trás, né? Acho que o exemplo que você está trazendo aí, ele ilustra isso perfeitamente bem. E acho que um ótimo ponto para a gente encerrar aqui. Vamos deixar um pouco de assunto para uma parte 2, né, Chata, para fazer um segundo capítulo aqui com o Rico. Episódio 152, teremos aqui Rico Moreira, já campeão da MLS. Ó, a última vez que eu falei isso, o Lucas Moraes foi campeão mundial de rally, tá? Tá com um bom histórico aqui, 1 de 1. Vamos ver se agora a gente vai para 1 de 2. Vamos ver. Histórico é 1 de 1. Mas, Rico, super obrigado, cara. A gente passou até um pouquinho do horário aqui, porque o assunto é ótimo. Te agradecer aí por disponibilizar tempo em época de janela, né? Então, é luxo. Se o celular até tocou aí durante o bate-papo. Devem estar te vendendo alguém, ou você está vendendo alguém para alguém. Então, brigadão por disponibilizar essa hora aí. O papo foi uma delícia. Tamo junto, a casa é sua. Então, esperamos aqui uma parte 2 muito em breve. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Felizes festas aí para quem estiver escutando a gente aqui antes do Natal. E obrigado. Fica aqui o compromisso para uma segunda edição, então. Um grande abraço. Muito bom estar entre amigos. Boa. Obrigadão para quem ficou com a gente até agora. A gente volta aí no início de janeiro, né? O nosso episódio 76 aqui com o Rico
deve ir ao ar na primeira semana de janeiro, então ficam aqui os votos de boas festas dos três aqui. O Rico já deu os deles, deixar os meus, o Chatak também. A gente volta em janeiro com muito mais. Muito obrigado por quem acompanha a gente aí. Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto. Muito obrigado e fomos.